Hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com uma pessoa nada mais, nada menos que a grande campeã de fisiculturismo, a Silvia Finocchi. Ela abriu recentemente uma loja de suplementação aqui na cidade de Balneário Camboriú. Como vocês estão vendo, aqui está a placa, que é Extreme Nutrição e Suplementos. E a gente vai estar conversando um pouquinho sobre a loja, porque é uma loja muito diferenciada. Tem um padrão americano, tem produtos que a gente só acha nos Estados Unidos. Então, assim, o pessoal que tem interesse, que compra por internet, já vai estar sabendo um pouco do que tem aqui. E a gente vai estar entrando agora e vou estar entrevistando com ela. Vamos lá? Oi, gente, como eu havia comentado antes, eu estou aqui com a minha amiga, vicíssima e atleta também, Silvia Finocchi. E a gente eu quero estar falando um pouquinho hoje sobre a loja que ela abriu aqui no Balneário, que eu falei pra vocês, que é uma loja diferenciada, tem produtos diferenciados. E assim, antigamente não era tão fácil de fazer dieta. Era batata doce e frango seco. Silvia que eu diga, né? É verdade. Hoje tem muitos recursos, mais ainda nos Estados Unidos. Então ela trouxe muita coisa diferente que não se vê, principalmente aqui em Balneário Camboriú. Então eu vou estar falando um pouquinho com ela. Realmente prazer estar aqui contigo. É prazer meu. Fazer essa entrevista contigo para mim é um prazer muito grande, porque tu também é uma atleta, né, renomada, conhecida, então assim, estou bem contente de estar contigo aqui na loja para conhecer os nossos produtos e compartilhar com a gente isso aqui, né? Obrigada, Silvia. Primeiramente eu queria que você falasse um pouquinho dos seus títulos. A minha carreira é bem longa, eu tenho 28 anos de carreira, né? Eu comecei a competir há 28 anos atrás como fisiculturista nas categorias de fisiculturismo mesmo, né? E primeiramente eu participei dos regionais no estado de Santa Catarina, eu sou aqui de Santa Catarina mesmo, sou de Joinville, já participei em campeonatos em vários lugares do mundo, mas sou aqui de Joinville. E vivi aqui muito tempo em Balneário Camboriú também, é uma cidade que eu amo, que eu adoro, que sempre teve no meu coração, era um sonho meu morar aqui sempre. Sim. E como a gente estava falando de competições, eu participei durante muitos anos nos campeonatos de fisiculturismo pela IFBB no estado de Santa Catarina. Fui 7 vezes campeã catarinense, fui 3 vezes campeã brasileira dentro do fisiculturismo, né? Olha a bagagem da mulher. E em 87 eu comecei a competir, em 1987. E em 91 eu saí da categoria de fisiculturismo e passei para a categoria de fitness coreografado. Eu acho que você chegou a participar, chegou a me ver. Cheguei. Então assim, foi um grande passo, porque eu tive que diminuir o físico, porque eu era fisiculturista, era grande, e eu tive que passar para a categoria fitness, que era bem menor, e uma categoria que exigia uma coreografia com habilidades, né, de ginasta. Sim. Que na época a gente não tinha nada e a gente sofreu aquele preconceito de que fisiculturista era travado, né? Então eu tive que fazer um trabalho muito grande, contratei uma professora de ginástica olímpica e ginástica rítmica, que me preparou toda e eu continuei, passei por vários campeonatos, até que fui campeã brasileira também no fitness, né? Aí entrou a categoria figure, que era uma categoria que não precisava fazer uma coreografia tão elaborada, era uma coreografia mais dançada. E era mais físico dentro daquele shape que eu gostava, que não precisava ser tão grande, né? E eu entrei nas competições e acabei ganhando os brasileiros também, ganhei a primeira vaga do Mundial na Grécia, em 2001. 2001. E de lá pra cá eu só competi fora do Brasil. Primeiramente na NABA, ganhei 2 vezes o Mundial, ganhei o Universo, ganhei o overall do Universo também. E ano passado eu voltei a competir pela WBBF nos Estados Unidos e Las Vegas e também me consagrei campeã mundial, foi o último campeonato. Mas de 2001 pra cá eu participei em vários campeonatos, foi na Grécia, foi na Irlanda, Inglaterra fui 3 vezes, Estados Unidos, então assim, o pessoal aqui quase não conhece muito porque fui muito pra fora, muito pouco aqui no Brasil. Né? Eu queria frisar até uma coisa engraçada, que eu sempre fui apaixonada por fisiculturismo. E a primeira mulher musculosa que eu vi
foi ela. E a gente não se conhecia ainda, mas isso tem muitos anos, muitos anos. E foi aqui em Balneário. Foi assim, nós somos as primeiras, né, que trouxeram o fisiculturismo para o estado. Então era uma coisa muito estranha. Nossa, todo mundo olhava. Eu lembro que eu olhava, eu acho que você tinha ido dar um treino na CPH, se eu não me engano. Eu olhei assim e disse, nossa, gente, ela é de verdade. Eu olhava, eu quero ficar assim. Que bom. Mas eu levava muito tempo Que ficar legal, assim. que massa, não sabia E foi a disso. primeira mulher musculosa que eu vi de perto, que eu só vi em revista. Porque era uma coisa muito... A época que eu comecei, a gente só tinha revista para olhar. Sim. Que era aquelas flex que traziam dos Estados Unidos. Hoje ainda é difícil ver, né, Silvia? Hoje em dia Mulher é grande difícil que nem a ver gente. grande, Assim. fisiculturista mesmo, é difícil. Mas mesmo assim o preconceito mudou bastante, porque a gente andava na rua, as pessoas olhavam com... Olhar de repúdio. Repúdio, exatamente. Hoje não, hoje tem muita gente que admira e sabe o trabalho que se passa todo para chegar nesse físico, né? Então assim, agora você consegue trabalhar mais, como tu falou, os recursos são melhores, Sim. a gente tem muito mais informação, né? Porque a gente começou, não tinha internet, então a gente tinha que aprender no erro e no acerto. Já que a gente entrou nesse assunto, eu queria até frisar. Vocês viram a bagagem da Silvia, gigantesca. Se fala em fisiculturismo, se fala em Silvia Finocchi. É a primeira atleta que vem na cabeça, porque ela realmente foi pioneira. Então, assim, é um trabalho árduo. Eu treinei para o fisiculturismo durante 8 anos para conseguir massa muscular, para subir num palco e ainda não subir no meu 100%. Então é uma coisa muito penosa. 8 anos não são 8 dias. Então assim, são 28 anos. São 28 anos. Então assim, o que me incomoda um pouco, ou bastante, é esse modismo de agora, que a pessoa treina 3 meses, sobe num palco e é atleta. Eu quero competir. Eu vou competir. Aí já bota lá, atleta não sei o quê, federação. E patrocínio e tudo. Gente, a ser atleta, você tem que conquistar os passos. A Silvia, ela é uma grande atleta, ela é uma referência para nós. Eu sou bebê ainda. Eu estou começando, eu tenho 4 títulos. Mas tenho muito a aprender. Então as pessoas têm que aprender a treinar, aprender a se alimentar, para depois eu sou atleta, eu vou competir. Não é assim, não é oba-oba. Então assim, ó, ela tem um nome que vai ficar para a história. Ela está na história do fisiculturismo. Ela é uma atleta. Agora as pessoas hoje elas sobem e deu. E nunca mais. Porque é muito penoso. A gente abre mão de muita coisa na vida. Muita coisa na vida a gente abre mão para ser o que a gente é. Porque a gente não vem provar nada para ninguém. A gente vem provar pra gente mesmo que a gente consegue. Eu comecei a competir aos 26 anos. Com 26 anos eu comecei a competir. E só fui subir num palco de mundial aos 41. Então veja quanto tempo levou para mim chegar em um palco de mundial. Sim. Entendeu? Quanto eu tive que amadurecer fisicamente, psicologicamente. Eu tive que abdicar de muita coisa na minha vida. Deixar a vida social de lado. Eu dormia pensando no que eu tinha que fazer no outro dia e já chegava à noite já arquitetando como é que ia ser meu treino, já me preparando para poder. Porque para nós mulheres é muito mais difícil conseguir chegar no topo do que para os homens, porque a nossa composição física é diferente, nós temos que lutar muito mais. Então às vezes eu fico levantando a bandeira. Eu vejo muitos campeonatos onde os homens são premiados, o overall é premiado e a mulher não leva nada. Eu acho um absurdo isso. Eu tenho levantado essa bandeira faz muito tempo. Eu acho que a mulher tem que ser tão valorizada quanto. Se tem premiação para overall, tem que ter para masculino e feminino, entendeu? É uma coisa que eu já venho falando isso há 5, 6 anos e até agora ninguém me ouviu. Então, e eu vou continuar batalhando não só se não for para mim agora, mas pelo menos para as futuras. Para amadurecer a ideia, exatamente, porque a gente tem que reivindicar. A gente merece tanto quanto os homens. Verdade. Agora eu queria mudar o nicho e falar um pouquinho da loja, que eu fiquei apaixonada pela loja, por isso mesmo vim fazer uma matéria.
Porque assim, a gente entra nas lojas de suplementos, tem o básico, tem o whey, tem o BCA, tem tal. Aqui tem até clara de ovo pasteurizada. Então assim, você não... Aqui em Balneário, quando eu morei em São Paulo, ainda achava alguma coisa ou outra. Mas mais você achava fora. Nos Estados Unidos tem muita coisa há muito tempo. E aqui, quando eu entrei aqui, eu olhei tudo que tinha, eu queria compartilhar com vocês, porque eu acho que é importante saber onde tem coisa boa, onde tem coisa diferente, porque ficar sempre na mesma coisa deixa pra gente em pré-contas, gente. Como eu viajei muito para fora, tenho um conhecimento maior sobre suplementação, a gente trouxe algumas marcas para cá que o pessoal não conhece aqui no Brasil ainda. São Paulo, Rio ainda até tem, mas aqui não tem. Como a Ultimate Nutrition, que é uma marca que o pessoal que não conhece, é uma marca top nos Estados Unidos, e aqui o pessoal foca só em algumas, né? Então eu quis fazer um parque de diversão, né? A loja, realmente ela é bem diversificada, ela tem várias marcas, vários produtos de marcas, é o mesmo produto, mas de marcas diferenciadas, né? Produtos diferenciados, a gente tem a nossa linha gourmet aqui, que tem desde pasta de amendoim até temperos, eu olhei salgadinhos. Aqueles molhos ali, eu fiquei gente, nunca mais eu como. Molho zero, tem molho barbecue, tem molhos para saladas, a gente tem whey sem lactose, proteína de carne, então assim a gente tem uma variedade muito grande de produtos aqui para oferecer para o pessoal, justamente porque como eu sou atleta e eu conheço muitas lojas, eu via que faltava, né, uma diversificação dos produtos. Existe uma marca X, eles focam só naquela marca X e deu. Então assim, a gente está tentando fazer uma coisa diferenciada. E os nossos preços também são bem diferenciados. Não, os preços realmente assim, são muito diferenciados. E eu gostaria de frisar uma coisa. Eu estive lendo num artigo do Terra que os Estados Unidos está no primeiro lugar no ranking de obesidade. O Brasil está em terceiro. Então, assim, o pessoal come errado. A gente já tem uma cultura de comer errado. Por isso que quando a pessoa começa a fazer dieta, ela tem tanta dificuldade. Então, essas coisas que a Silvia trouxe para a loja vão auxiliar a pessoa a aprender a comer direito, comendo coisas saudáveis, mas que vão trazer o benefício para a saúde delas. E com o diferencial de como a gente é atleta, a gente sabe como usar os produtos, né? Para que serve. E eu vejo muita gente comprando e jogando produto fora porque está usando no horário errado, está fazendo a suplementação em horários que não tem necessidade, ou fazendo uma vez ao dia, né? Um certo suplemento que precisa ser usado mais vezes. Então a gente, como tem já essa bagagem, a gente consegue dar um auxílio, né, na orientação da pessoa como usar, que é um diferencial também da loja. Eu queria agora que você deixasse o pessoal o endereço da loja. A gente está aqui instalado na Terceira Avenida, tá? Bem na sinaleira que fica entre a Central e a Avenida do Estado. Tá? A sinaleira, você olhou para o lado, já você vai ver Extreme Nutrição, tem uma logo gigante do cachorrão, tá? E uma foto minha bem na frente. Esperamos por vocês aqui, venham conhecer a loja, vocês vão gostar com certeza. Gente, vale a pena conferir. Silvia, eu quero te agradecer. Eu que agradeço de coração. Quero dizer, quero te parabenizar. Obrigado. Por tudo que você fez no nosso esporte. Você é uma referência pra gente que é atleta. E parabéns pelo teu legado e pela pessoa que você é uma pessoa maravilhosa. Obrigado. Obrigada por tudo. Eu que tudo. te agradeço. Muito obrigado. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.